Isso, vamos lá. Bom, capítulo 10, colonização portuguesa na América. Só para a gente poder se situar, gente. Quando eu falo de colonização espanhola na América, eu quero dizer que a Espanha chegou em alguns territórios do continente americano e fez colônias, criou colônias, né? Já a colonização portuguesa na América se refere à colonização que os portugueses fizeram em uma parte do continente americano, que é o Brasil. Então, toda vez que a gente fala de colonização portuguesa na América, a gente está se referindo à colonização que os portugueses fizeram no território brasileiro, tá? E a gente vai ver como isso começou a acontecer, tá? Primeiro, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, em 1500, ele apenas estava de passagem porque ele estava buscando uma rota para as Índias, né? Então, eles chegaram no Brasil em 1500, aquela coisa toda, fizeram missa, deram uma olhada, né, um rolezinho ali naquela região, mas foram embora. Por que foram embora? Não desbravaram o Brasil, não exploraram o Brasil. Porque naquele momento, para eles, o mais interessante era buscar as rotas para as ilhas por conta do comércio das especiarias. Então, eles simplesmente largaram de mão e voltaram para o que eles estavam fazendo. Só que 30 anos depois, os portugueses, né, o rei de Portugal, está passando por uma crise econômica muito grande, a crise no comércio das especiarias está muito ruim, e aí ele resolveu fazer assim, sabe uma coisa? Vamos mandar uma expedição lá naquelas terras que a gente foi lá em 1500, para poder ver se tem alguma coisa interessante. Então, 30 anos depois, ou seja, 1530, eles mandam a primeira expedição para poder explorar o litoral brasileiro, para saber o que tem de interessante ali. Então, essa primeira expedição que os portugueses mandam 30 anos depois, ela é conhecida como expedição exploradora. Por que expedição exploradora? Porque eles estavam explorando a região para descobrir o que tinha de riqueza lá. E qual foi a primeira riqueza encontrada pelos portugueses no Brasil? Uma madeira muito, muito importante, que era muito valiosa, porque eles eram utilizadas de grande parte da Europa. Que madeira era essa? O pau-brasil. Então, o litoral brasileiro era recheado de pau-brasil, que era uma árvore que produzia uma madeira muito utilizada para a produção de embarcações e outros utensílios em geral. Além da seiva dela produzir uma tinta que era muito utilizada para a produção de corantes, tá? Então, eles descobriram a riqueza do Brasil. Bora explorar, então, que isso dá dinheiro. Mas como é que a gente vai extrair esse pau-brasil todo? A gente vai ter que trazer a galera lá de Portugal para trabalhar aqui? Vamos fazer o seguinte? Vamos tentar explorar essa mão de obra que tem aqui, desses nativos? Vamos. Então, eles decidiram explorar a mão de obra dos indígenas. Só que como é que eles iam obrigar os indígenas a trabalhar para eles? Inicialmente, as relações eram muito amistosas, todo mundo era amigo, né? Eles estavam tentando fazer a política da boa vizinhança, de chegar fazendo amizade com os nativos. Então, eles resolveram fazer o seguinte. Eles resolveram oferecer os indígenas alguns produtos em troca do trabalho deles na extração do pau-brasil. Mas como é que isso funcionava? Esqueci seu nome. Rafael. Rafael, reúne aí uma meia dúzia de nativos, seus amigos, e vamos lá extrair pau-brasil para mim. Só que em troca, eu vou te dar uma coisa muito valiosa, que em Portugal é muito, muito utilizado. E você, não conhecendo, vai receber um valiosíssimo garfo torto. Tu sabe o que é garfo, índio? Não. Então, para você, é uma coisa realmente muito valiosa.
E aí eles trabalhavam eles trabalhavam em troca de produtos assim. Garfo com garfo torto, pente sem dente e pedaço de espelho quebrado. Esse acordo... Olha só, mas o que acontece, Rafael? Os índios não sabiam que aquilo ali estava danificado. Para eles era novidade. Eles só viam o reflexo deles na água. Imagina só um objeto em que eles poderiam ver eles, tipo, de maneira muito nítida. Então, essa prática de trocar o trabalho dos nativos por produtos que não tinham tanto valor assim, ficou conhecido como escambo. Pois é, eles abusaram da boa-fé dos nativos, que não conheciam esses produtos, e exploraram a mão de obra deles. Ou seja, eles extraíam pau-brasil em troca desses produtos, que para eles, os nativos, era muito valioso, mas que para os portugueses não tinha utilidade nenhuma. Então, isso se chama escambo. É a troca da mão de obra indígena por produtos sem valor nenhum. Oi? Oi? Aumentar? Pode aumentar. Aumenta aí, Rafael. Bota no 18, 19, tá ficando frio, né? Bom, então vamos lá. A extração de pau-brasil começou a bombar. E como tudo que acontece vira fofoca, a notícia da extração de pau-brasil se espalha pela Europa. Portugal encontrou uma região onde está extraindo madeira e está ganhando grana. Isso atraiu a cobiça de outros países. França, Holanda, Inglaterra, que começam a enviar os seus piratas para o litoral brasileiro para poder lucrar também com a extração do pau-brasil. E aí Portugal, para tentar proteger o litoral brasileiro, manda a segunda expedição, que é a expedição guarda-costas. Qual é a função da expedição guarda-costas? Tentar proteger o litoral brasileiro dos ataques dos piratas que queriam explorar o pau-brasil. Vocês acham que deu certo essa expedição? Acho que não. Por que não deu certo, Neto? Olha o tamanho do litoral brasileiro. Perfeito. Olha o tamanho do litoral brasileiro. Vocês acham que eles iam dar conta de proteger todo o litoral dos ataques? Não. Então, essa expedição não deu muito certo. Até deu em algumas partes, mas não conseguiu proteger o litoral todo. Eu tinha uma pergunta. Quando o Portugal chegou no Brasil, ele chegou em qual região? Tipo assim, na região Salvador, na Bahia. Na Bahia. E ali ele começou a explorar o litoral. A parte do interior do Brasil era objeto de, tipo, de curiosidade. Ninguém sabia o que tinha para dentro. Tanto que, inicialmente, eles só exploraram o litoral brasileiro. Eles tinham medo de ir para o interior porque eles não sabiam o que encontrar. E isso foi extremamente positivo para os nativos, que quando viram que o negócio estava ficando feio para o lado deles, eles começaram a se embrenhar no interior do Brasil e se esconder. Os portugueses não iam lá, não sabiam o que tinha medo de ir. E aí, como a expedição guarda-costas não deu certo, eles resolvem, então, iniciar o processo de colonização no Brasil. Por quê? Porque não está dando certo aqui no Beija de um lado, então vamos tentar trazer algumas pessoas, montar algumas vilas, para poder tentar resolver a situação da pirataria. E aí eles mandam a expedição colonizadora com Martim Afonso de Souza, e ele cria a primeira vila no Brasil, que é a vila de São Vicente, que fica onde é hoje a cidade de São Paulo. Então, a primeira vila fundada no Brasil pelos portugueses é a vila de São Vicente, no atual estado de São Paulo. E aí a gente começa o projeto de colonização. Oi?
Que, Bruno? O que você falou, Vade? A primeira vila fundada no Brasil foi a Vila de São Vicente, que fica onde é hoje São Paulo. Entendeu? Tá bom. Beleza. Bom, então, como é que eles iam organizar tudo com uma vila só? Deu certo? Não. Porque eles precisavam de muito mais vilas para poder povoar o litoral, para poder facilitar a proteção. Sem contar que eles tinham que trazer coisas para poder produzir aqui. O que eles iam trazer para poder alternar com a extração do pau-brasil? Eles tinham que produzir alguma coisa. Que produto que eles iam utilizar? Não sei. Quem sabe utilizar um produto que eles já conheciam e que eles já dominavam a produção? Porque seria muito arriscado você chegar numa região nova com um produto novo que você não conhece. Então é mais fácil você trazer para cá um produto que você já sabe como produzir, já sabe que gera lucro e já sabe como é que trabalha. E aí eles trouxeram para cá o quê? A cana-de-açúcar. O primeiro produto produzido pelos portugueses no Brasil, na área agrícola, foi a cana-de-açúcar. E por que a cana-de-açúcar foi escolhida para trazer para cá? Porque eles já conheciam a produção de cana-de-açúcar, eles produziam cana-de-açúcar nas Antilhas e em algumas outras regiões. Eles sabiam que o açúcar era um produto muito lucrativo, porque vendia muito bem na Europa. Então, para eles, era menos arriscado trabalhar com um produto que eles já conheciam do que tentar um produto novo. E aí eles trazem as primeiras mudas de cana-de-açúcar para o Brasil. Mas ainda assim, com uma vila só, não rola, não dá. O que eles vão fazer, então, para facilitar essa colonização? Eles utilizam um outro sistema que já era utilizado em outras colônias portuguesas. O sistema de capitanias hereditárias. Como é que isso funciona? Vamos ver. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Não reparem que o meu desenho é muito bonito. Deixa eu apagar isso aqui. Vocês sabem que eu desenho muito bem, né? Pior que eu e você. Oi? Pior que eu e você. Bom, então nós temos aqui, ó, o litoral brasileiro. Uma caneta também. Ó, aqui eu tenho o Brasil, né? Só que nesse período, somente essa parte do Brasil pertencia a Portugal. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Então, essa parte aqui ainda pertencia à Espanha. Só isso aqui que era de Portugal. Então, o que eles fizeram para tentar facilitar essa colonização? Eles dividiram o Brasil em 15 lotes de terra. Não sei se tem 15 aqui, gente, pelo amor de Deus. Será que eu fiz 15? Não contei, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 20 pequenos. Ele dividiu o Brasil em 15 lotes de terra, doou a algumas pessoas interessadas. Essas pessoas, elas viriam para o Brasil para montar as suas vilas, para produzir cana-de-açúcar, para cuidar de animais, enfim. Esse sistema de divisão do Brasil em 15 lotes ficou conhecido como capitanias hereditárias. Por que hereditárias? Porque, um exemplo, eu doei uma capitania para o neto. O neto, depois que ele morrer, ele pode passar essa terra para o filho dele. Era hereditária porque passava como herança de pai para filho. Mas é o seguinte, então o rei de Portugal dividiu o litoral brasileiro em 15 capitanias e doei a 15 pessoas que estavam interessadas em vir para o Brasil fundar vilas.
Mas vamos supor, eu doei uma parte para o Rafael, doei uma parte para o Neto, doei uma parte para a Camila, uma parte para a Ana, uma parte para a Lohane. Só que é o seguinte, as condições financeiras do Rafael não são as mesmas da Lohane. Então, consequentemente, porque o Rafael tem menos dinheiro que a Lohane vai prosperar muito mais, porque ela vai ter muito mais dinheiro para investir na capitania dela do que o Rafael. Certo? Certo. Porém, tem um outro fator. Às vezes, a capitania que a Lohane pegou não tinha uma terra muito boa. Então, mesmo com todo o dinheiro que ela tinha, ela não conseguiu uma produção agrícola muito boa. Mas aí ela levou para produção de gado, começou a criar animais. Já a Anne recebeu a capitania dela, só que ela não tinha ideia de como era longe o Brasil, não tinha grana para investir. Então, a Anne nem veio para cá. A terra ficou vazia, a Anne não quis nem se estressar de vir aqui para ver. O Neto, ele tinha pouca grana, mas tinha força de vontade, sabia trabalhar na terra. E a capitania que o Neto pegou, ela era com uma terra muito boa, então a produção agrícola foi muito próspera. Resultado: esses donatários, que eram os caras que recebiam as capitanias em doação, eles tinham direitos e deveres. Quais eram os direitos e deveres que ficaram estabelecidos na chamada Carta de Forral? Eu sempre me esqueço. Direitos. Eu tenho, como donatário, o direito de produzir, o direito de ter empregados, funcionários, o direito de cobrar impostos dos meus funcionários. Eu tenho o direito de usufruir da terra e o dever de proteger a terra, de evitar ataques de invasores. Eu tenho o dever de pagar os meus impostos para toda a portuguesa. Então, todo donatário tinha direitos e deveres. E aí agora a pergunta: das 15 capitanias, vocês acham que todas elas deram certo? Não. E eu já falei para vocês por que não, né? Algumas o cara tinha dinheiro, mas a terra não era boa. Outros nem vieram para a capitania porque acharam que não era um bom negócio. Então, das 15 capitanias, somente 2 deram certo. A capitania de São Vicente. Não falou para mim. A da Lohane era rica, mas ela não tinha coisa boa. E a capitania de Pernambuco. Eu tinha coisa boa. A minha era de bicho. Bicho. Por que a capitania, olha só, por que somente a capitania de São Vicente e Pernambuco deram certo? Por conta de uma gama de fatores. Uma boa administração, um bom investimento, uma terra boa para plantio. E o cara soube trabalhar. O donatário soube administrar. Porque não adianta nada você ter dinheiro e não saber administrar. Então, o sistema de capitanias hereditárias não deu certo, mas essas 2 tiveram super bem. E aí o rei de Portugal, o que vai fazer agora? Nós precisamos mandar, então, um governo centralizado para o Brasil para poder continuar organizando essas capitanias aqui que não deram certo. E aí ele substitui o sistema de capitanias hereditárias pelo que nós chamamos de governo geral. O governo geral era um governo centralizado, em que o rei de Portugal mandava um governador geral, que era um cara que ficaria na capital, em Salvador, administrando as capitanias em nome do rei. Ao todo, esse sistema de governo geral teve 3 governadores gerais. O Tomé de Souza, o Duarte da Costa e o Mendes Sá.
Bom, esse sistema de governo geral, ele teve esses 3 governadores. Mas por que só 3? Porque depois a gente passou por um outro período da história do Brasil. Mas a gente vai chegar lá. Então, vamos dar um pulinho agora no nosso livro, que a gente já falou bastante, lá na página... Já passamos, estamos na página 30, no governo geral. Tudo isso eu já falei. Bom, então a gente tem aí, ó, o primeiro governador geral, Tomé de Souza. Ele trouxe famílias para povoar o território, combater o contrabando do pau-brasil, fundou vilas, auxiliou os donatários na ocupação das terras. Então, ele fundou a cidade de Salvador, que se tornou a primeira capital do Brasil. Ele tem cara de ceboso, não tem? Uma cara tipo assim, de besta? Pois bem. Então, ó, Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, né? Ele trouxe o primeiro bispado, a condição de capital da colônia ficou até 1763, até ser transferida para o Rio de Janeiro. Página 32. Os membros da elite das vilas eram selecionados para serem vereadores e juízes. Eles eram denominados os homens bons. Além de Tomé de Souza, nós tivemos mais 2, como eu falei para vocês. Ó, o Duarte da Costa e o Mendes Sá. O Duarte da Costa, não tem aqui no livro não, mas eu vou contar para vocês. Ele fez uma grande burrada. Por quê? Porque o Duarte da Costa, ele não foi um administrador. E aí, nesse período do governo de Duarte da Costa, chegaram muitos invasores para o Brasil, no litoral brasileiro. Nesse período se estabeleceram aqui os franceses, na região da Baía de Guanabara, e alguns holandeses. Mais franceses, na região da Baía de Guanabara e de Maranhão. E aí, o que o rei de Portugal fez? Não presta para ficar aqui, mete o pé. Aí veio Mendes Sá, o terceiro governador geral. Mendes Sá, ele conseguiu expulsar os franceses do litoral da Baía de Guanabara e, junto com o seu sobrinho, fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, a área em que os franceses estabeleceram na Baía de Guanabara era o Rio de Janeiro. E aí Mendes Sá expulsou os franceses e fundou a cidade do Rio de Janeiro, em 1555. Ele roubou o Brasil agora. Agora, deixa eu contar um negócio para vocês. Nesse período, eles fundaram alguns fortes, algumas fortalezas na beirada da Baía de Guanabara, para poder tentar proteger o litoral e evitar a entrada de inimigos. Mas, mesmo assim, ainda tinham uns ousados que tentavam entrar no litoral brasileiro. E aí, o que eles faziam? Eu fui num museu uma vez, numa fortaleza chamada Forte de Santa Cruz da Barra, com Pique Niterói. E aí, o guia turístico contou uma dessas histórias que é bem interessante. Ele contou o seguinte, que eles viam os invasores vindo para a Bahia, eles conseguiam prender alguns invasores e prendiam eles dentro de uma solitária, de uma cela muito escura, como se fosse numa caverna, muito escura. E deixavam eles ali, meses, na escuridão total. Depois de muitos meses na escuridão total, eles pegavam esse preso, esse invasor, colocavam eles na beirada do forte, de frente para o sol, e tiravam a venda dos olhos deles. O que acontece quando a gente está muito tempo na escuridão que chega no sol? Agora, imagina você ficar na escuridão durante muito tempo, muitos meses, e ser colocado de frente para o sol. O que acontecia com eles, com os invasores, com os prisioneiros? Ficava cego. E aí, eles pegavam eles cegos, botavam em navios e mandavam de volta com um bilhetinho. Isso acontece com quem tem que invadir o Brasil.
Então, isso acabou meio que reduzindo o número de invasores, mas ainda tinha uns ousados que vinham. Bom, durante essa chegada de Tomé de Souza... Sim, isso acontece com quem tem que invadir o Brasil. Né? Bom, durante o governo de Tomé de Souza também vieram os primeiros padres jesuítas. Esses padres jesuítas, eles começaram a fundar algumas missões que eram áreas de catequização dos indígenas. Essas missões, comandadas inicialmente pelo padre Manuel de Nóbrega, elas tinham a função de alfabetizar os colonos dos indígenas, de domesticá-los e de ensinar a religião católica para os nativos, né? E ensinar o chamado modo de vida cristão a esses nativos, tá? Bom, até aqui tudo bem? A gente vai ver mais para frente como isso foi acontecendo depois. A gente vai ver que eles começaram a substituir a mão de obra indígena, porque os indígenas, quando começaram a perceber que estavam sendo explorados, começaram a meter o pé. Muitos começaram a ser protegidos pelos padres jesuítas. Então, Portugal começou a perder a sua mão de obra barata, que era a mão de obra indígena, e teve que buscar uma segunda opção. Qual foi a segunda opção para a mão de obra? A mão de obra escrava. E aí começam a vir os primeiros escravos de origem africana no Brasil. Mas isso aí é assunto para uma outra área. Bom, gente, tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Fala, né? O rei de